Olá, residente, seja bem-vindo ao Oncortopedia Online. Nesta apresentação, vou mostrar para você que irá fazer a prova de título das BOT, os aspectos mais importantes do osteosarcoma convencional. Mas antes disso, gostaria de pedir para você não deixar de curte por favor, compartilhe esse vídeo para seus colegas de residência que vocês acham que podem se beneficiar no estudo para o TEOT, porque é isso que faz a gente ter continuidade desse canal e nos incentiva a aprimorar cada vez mais esse vídeo. Então também, falando sobre o osteosarcoma convencional, eu queria lembrá-los também de não deixarem de assistir os vídeos que a gente já fez sobre o osteosarcoma parosteal e um vídeo introdutório sobre a classificação dos osteosarcomas. Então, nesta apresentação, a gente vai abordar apenas um tipo de osteosarcoma que é o mais frequente, que é o osteosarcoma convencional. O osteosarcoma convencional ele também é chamado de osteosarcoma clássico central e intramedular de alto grau. Em relação à epidemiologia, a gente sabe que o osteosarcoma é o sarcoma primário mais frequente do osso, corresponde a cerca de 20% dos sarcomas ósseos e que tem um pico de incidência na segunda década de vida e acomete mais frequentemente pacientes do sexo feminino. Então, chamo a atenção aqui de vocês dois pontos que podem ser cobrados na prova. O primeiro, a idade mais frequente, é o adolescente, ele é ao redor do estirão do crescimento e do sexo masculino. Isso está relacionado com a velocidade do crescimento e a proliferação da fise. Isso que torna esse grupo de pacientes mais propensos a desenvolver o osteosarcoma no decorrer da vida. Então aqui a gente tem o gráfico em relação à epidemiologia, onde a gente vê o que eu acabei de mencionar para vocês, o pico de incidência na segunda década de vida. A faixa etária mais frequentemente acometida pelo osteosarcoma é dos pacientes ao redor dos 15 anos e a localização mais frequente ao redor do joelho, nas metáfises distais do fêmur e na metáfise proximal da tíbia. Esses são os dois locais mais frequentemente acometidos pelo osteosarcoma e correspondem às fises do esqueleto de maior proliferação durante o estirão puberal. O terceiro local mais frequentemente acometido pelo osteosarcoma é a metáfise proximal do úmero. Então, é uma neoplasia que acomete mais frequentemente adolescentes e se localiza mais frequentemente ao redor do joelho, isso é importante frisar. Em relação à etiopatogenia, sabe-se que a maioria dos osteosarcomas não tem relação genética, não existe transmissão hereditária, a maioria deles são esporádicos, entretanto, existem possíveis alterações cromossômicas relacionadas a genes supressores de tumores e algumas condições genéticas que propiciam, que tornam o paciente, o indivíduo que é portador de determinada síndrome, mais propenso a desenvolver osteosarcoma, que são as relacionadas ao gene RB do cromossoma 13, no paciente portador de retinoblastoma, e a síndrome de Li-Fraumeni, relacionada à mutação no gene da proteína P53, que favorece a ocorrência de uma série de determinadas neoplasias malignas. Na avaliação do paciente com suspeita de osteosarcoma, a gente não abre mão da anamnese do exame físico, então esse tipo de avaliação não difere de qualquer outro paciente oncológico que a gente vem abordando aqui nesse curso. Então, a avaliação clínica, ela se inicia através de anamnese, exame físico, e a principal manifestação clínica é a dor osteoarticular. É daí que se deve se levantar a suspeita de uma neoplasia maligna no indivíduo, no paciente adolescente. Mas, felizmente, a gente sabe que nem todo paciente que tem dor tem uma neoplasia maligna, um osteosarcoma, mas eu estou chamando a atenção de vocês que a dor é a principal manifestação clínica da neoplasia. E a primeira avaliação por imagem a ser realizada, certamente, é a radiografia simples. A radiografia simples é o primeiro exame a ser solicitado no paciente com dor osteoarticular. Então, a avaliação segue esse roteiro que a gente já falou aqui mais de uma vez, e é o que você vai usar na prova oral. Você vai ter um quadro clínico, um caso clínico, onde mostra a imagem radiográfica, uma imagem do paciente, uma história bem sucinta que vai demonstrar, vai apresentar para você essa faixa etária, onde mais frequentemente ocorre o osteosarcoma ao redor da adolescência, a queixa de dor osteoarticular e uma radiografia para você descrever.
Aqui é importante você se lembrar lá da nossa aula de avaliação por imagem, onde a gente sistematiza toda a forma que você vai descrever a radiografia na prova oral. Posteriormente, a radiografia, você vai solicitar os exames complementares e a biópsia, lembrando mais uma vez que é a última etapa do diagnóstico. Os exames de estadiamento do osteosarcoma são a ressonância magnética, a tomografia computadorizada e a cintilografia óssea com tecnésio 99. Só após a realização desses exames que você vai indicar a biópsia. Então, voltando na manifestação clínica, como eu já disse para vocês, a dor é a principal manifestação, o principal sintoma que o paciente apresenta. A dor tende a ser pior à noite, ela é insidiosa. A história de trauma é importante, né? A gente mencionar que você vai ouvir muito na história, o familiar, o próprio paciente menciona, isso começou depois que houve a pancada, depois que ele bateu o doutor, que ele começou a sentir a dor. Mas isso é uma coincidência, não tem relação com a etiopatogenia da doença. A questão é que nessa faixa etária, essa condição traumática, ela é muito frequente. Então o paciente está sujeito nessa idade a sofrer traumatismo. E muitas vezes é isso que leva o paciente a procurar atendimento médico ou que chama a atenção devido à piora da dor. Então a dor é fundamental ser muito bem avaliada, porque é o primeiro sintoma. A massa palpável ela só vai ocorrer tardiamente no curso da doença, como nesses exemplos, né? Vejam que esses pacientes certamente apresentavam dor antes de apresentar a massa palpável. Então isso nem sempre é identificado e isso atrasa muito o diagnóstico se você for esperar esse aumento de volume para pensar no diagnóstico. E se a lesão não for tratada, se a lesão progride, se o osteosarcoma progride, evolui, o que vai acontecer são ulceração da pele, progressão da doença, disseminação pulmonar, os sinais inflamatórios também, diferente do sarcoma de Ewing, eles acontecem muito tardiamente no curso da doença. Um ponto que eu já vi na prova se refere à fratura patológica do osteosarcoma, que é menos frequente do que o sarcoma de Ewing, porque o osteosarcoma é um tumor produtor de osso. Então, um aspecto também que eu queria ressaltar para vocês. Devido a ser um tumor produtor de osso, o osteosarcoma está menos frequentemente associado à fratura patológica. A lesão, a imagem é muito esclerótica, muito produtora de osso. Mas acontece. Aqui a gente tem um exemplo, mas é só para lembrar para vocês que é menos frequente do que em outras condições onde que se manifestam como uma lesão puramente lítica. E ainda no quadro clínico, né, mesmo com a evolução da doença, o comprometimento do estado geral do paciente é raro, isso não é frequente a gente encontrar só em casos muito avançados, em pacientes muito terminais, diferentemente do sarcoma de Ewing. Então isso foi para mostrar algumas diferenças em relação ao sarcoma de Ewing que a gente pode ver em outra aula. Na aula de sarcoma de Ewing você vai encontrar essas características que mostram que o sarcoma de Ewing tem muita interleucina, citocina circulante, que o paciente aparece, se apresenta de forma, né, extremamente doente, visivelmente doente, né? Então, um ponto muito importante para a prova oral, sem dúvida, é a descrição radiográfica. Você precisará certamente avaliar e descrever a radiografia. Eu quero mostrar aqui para vocês como que o osteosarcoma se manifesta, se apresenta na radiografia. Como eu disse, né, o osteosarcoma é um tumor produtor de osso. Então vai haver certo grau de esclerose na imagem. Isso vai acontecer no osteosarcoma, não sendo um subtipo ou o osteosarcoma telangiectásico que a gente tem em outra aula. Mas no osteosarcoma clássico, convencional, certamente haverá um grau de esclerose. Então, por isso, eu falo que a lesão pode ter aspecto variável entre a esclerose e a imagem lítica. Mas um ponto muito característico é a localização. O osteosarcoma se localiza mais frequentemente nas metáfises dos ossos longos. Como eu já disse, a metáfise distal do fêmur e a metáfise proximal da tíbia. Então, uma lesão de aspecto variável com graus de esclerose e lise, de localização metafisária. O contorno da lesão deve ser muito bem avaliado, geralmente esse contorno é irregular e mal definido, isso confere a agressividade da lesão, você não consegue ver uma
área de transição entre a lesão e o osso são, vejam nesse exemplo, você não consegue determinar exatamente onde começa e onde termina a lesão. A destruição da cortical óssea, determinante da agressividade, a invasão de partes moles e pode haver reação periosteal, que a gente vai exemplificar daqui a pouco. Então, esses são os aspectos de imagem do osteosarcoma. Aqui, para ilustrar com alguns exemplos, novamente, osteosarcoma na metáfise distal do fêmur, vejam, lesão mista, com áreas de lise e esclerose, tanto na radiografia em AP quanto na radiografia em perfil, localizada na metáfise distal do fêmur, mal delimitada, com uma ampla área de transição entre a lesão e o osso-são. A gente não consegue ver exatamente onde começa e termina a lesão. Veja, ela é mal delimitada. Vamos observar agora o efeito da lesão na cortical óssea. Veja aqui o espessamento da cortical, reação periosteal. Então, essa é uma imagem característica do osteosarcoma. E agora, falando mais especificamente dos tipos de reação periosteal. As reações periosteais podem ser lamelares, essa você vai ver melhor na aula de sarcoma de Ewing, especulada, o triângulo de Kodman. Então, de forma didática, vamos deixar a reação periosteal lamelar ou em casca de cebola para o Ewing. Ela é mais característica do sarcoma de Ewing. As que mais frequentemente podem ocorrer no contexto do osteosarcoma são as reações periosteais especulada quanto o triângulo de Kodman. A reação periosteal especulada é também chamada em raios de sol. Esse exemplo que a gente vê são estrias transversais ao eixo longo do osso, dando esse aspecto em raios de sol. O triângulo de Kodman corresponde a uma elevação do periósteo, formando, na verdade, um ângulo, que você pode observar aqui. E esse é o aspecto macroscópico, O que faz esse periósteo se elevar? É a extensão da neoplasia para fora do osso, de forma extraóssea. A massa de partes moles elevando o periósteo, conforme você pode ver nessa imagem. Então, isso é para demonstrar o aspecto macroscópico do triângulo de Kodman. E aqui, novamente, aquela mesma lesão mal delimitada na extremidade distal do fêmur, com áreas de esclerose, mostrando a produção óssea, e o triângulo de Kodman evidente. Após a radiografia simples, como eu falei, a gente vai estadiar o paciente utilizando a ressonância magnética, um excelente exame para estadiamento, onde a gente vai avaliar a extensão intra e extramedular do tumor, a relação da neoplasia com a epífise, a relação da neoplasia com os tecidos moles adjacentes, a presença ou não de invasão vascular é fundamental para a gente determinar a ressecabilidade da lesão. Então, lá no momento do tratamento, no momento de determinar qual vai ser a cirurgia para o osteosarcoma, você vai precisar de um corte axial de ressonância magnética, onde a gente vai tentar observar a relação entre a neoplasia e o feixe vasculonervoso para determinar a amputação ou a preservação do membro. A presença de metástase em salto também é muito bem avaliada pela ressonância magnética e assim como a resposta à quimioterapia. Então, aqui mais um exemplo, a extensão extramedular do osteosarcoma avaliada na ressonância magnética. Como eu disse, a relação da neoplasia com feixe vasculonervoso é muito bem vista num corte axial de ressonância magnética. Vejam a extensão para partes moles da neoplasia ao redor do osso, circunferencialmente. Entretanto, o feixe vasculonervoso ele é poupado, o que permite a preservação do membro desse paciente. Novamente, a extensão da neoplasia anterior ao fêmur e posteriormente a gente vê o feixe vasculonervoso livre de neoplasia, o que permite a possibilidade de preservação. Conseguimos tratar esse paciente sem a necessidade de amputação. O estudo vascular é muito importante para esse planejamento. Esse aqui é um exemplo que eu quero mostrar para vocês de skip metástase ou metástase em salto. É aquela que ocorre no mesmo osso, um foco de neoplasia distante do tumor primário. Aqui o tumor primário é na metáfise proximal da tíbia. Existe um outro foco de neoplasia na metáfise distal da tíbia, que foi definido por Henniken como metástase em salto, quando existe um foco de tumor distante do tumor primário no mesmo osso ou
no membro ipsilateral. Exemplo, se a lesão é na tíbia, como nesse caso, né, uma metástase no fêmur é chamada metástase em salto, no fêmur do mesmo lado. Entretanto, uma metástase no outro fêmur não é. Então, por definição, isso foi uma convenção determinada por Hennig, em que metástase em salto é aquela que ocorre no mesmo osso ou, pelo menos, no mesmo membro acometido pela neoplasia primária. Mais uma vez, mostrando necrose tumoral após a quimioterapia e a relação da neoplasia com o feixe vasculonervoso. A cintilografia é um exame muito importante a ser solicitado para esse paciente, porque o segundo sítio de metástase óssea mais frequente é o osso. Então, no osteosarcoma, o segundo sítio de metástase mais frequente é o osso. Então, a gente deve lembrar do primeiro sítio de metástase, que é o pulmão, e o segundo é o osso. O pulmão a gente vai avaliar com a tomografia de tórax, a gente vai ver ali no próximo exemplo. E a cintilografia óssea com TECNESSIO 99, assim que você vai solicitar, tanto para o seu paciente quanto na prova oral do TEOT, cintilografia óssea com TECNESSIO 99. Ela é utilizada para fazer um rastreamento de todo o esqueleto, porque o segundo principal sítio de metástase no osteosarcoma é o osso. E o primeiro, como eu já disse, é o pulmão. Então, metástase mais frequente. Tanto essa resposta ela vai se aplicar se a pergunta for relacionada a osteosarcoma, a condrosarcoma, a sarcoma de Ewing. Qualquer sarcoma ósseo, você vai responder que o principal sítio de metástase é o pulmão e o segundo mais frequente é o osso. Então, assim você já mata uma série de questões. A biópsia permite a confirmação do diagnóstico e, em seguida, a gente vai iniciar o tratamento. O plano terapêutico do osteosarcoma consiste em, após o diagnóstico e estadiamento, iniciar a quimioterapia neoadjuvante. Então, a cirurgia não é a primeira etapa do tratamento do osteosarcoma. A quimioterapia permite. O que você vai responder para o seu examinador? Por que tem que fazer quimioterapia antes para o osteosarcoma? A quimioterapia vai permitir o início imediato do tratamento, vai tratar possíveis micrometástases circulantes, vai reduzir a massa tumoral, vai facilitar a cirurgia preservadora do membro, se ela for viável, vai delimitar o tumor. Isso facilita a nossa cirurgia com uma obtenção de margem mais satisfatória, com um tumor mais consistente, com um tumor mais bem delimitado. Então, essas são as vantagens da quimioterapia neoadjuvante. Neoadjuvante porque ela antecede o tratamento cirúrgico. Então, as principais drogas utilizadas é o oncologista clínico, que vai fazer o tratamento, doxorubicina, cisplatina e metrotexato. Após a quimioterapia neoadjuvante, em média 3 ciclos, por exemplo, a gente vai repetir os exames de estadiamento e a gente vai avaliar a ressecabilidade da lesão e vai fazer o controle local. Agora a gente vai atuar. O controle local do osteosarcoma só é possível de forma cirúrgica. A gente fez o tratamento sistêmico inicial, agora a gente vai fazer o controle local através da cirurgia e daqui a pouco a gente vai discutir quais as cirurgias possíveis, quando a gente consegue preservar um membro, quando não consegue, quando você vai ter que indicar amputação na prova. E posteriormente o protocolo de quimioterapia vai continuar com a quimioterapia adjuvante. O tratamento das metástases é a última etapa, lembrando que metástase pulmonar ressecável deve ser tratada após o término do tratamento do tumor primário. A avaliação à quimioterapia. Mencionei que é feita a quimioterapia neoadjuvante, em seguida a gente vai ter que determinar a cirurgia, né? E a avaliação da resposta à quimioterapia ela é feita de duas formas, tanto por imagem, através da radiografia e da ressonância magnética, e com a própria peça obtida no tratamento cirúrgico, existe uma forma de avaliação da resposta que é muito cobrada na prova, que a gente já vai ver em seguida. Então, a resposta radiológica, na radiografia, o que é visto em resposta à quimioterapia é a ossificação da neoplasia, formação de osso. Aquela lesão fica ainda mais esclerótica na radiografia. A ressonância também é um método fundamental de avaliação de resposta, onde a gente consegue ver a redução da captação do contraste e a redução do volume, da massa
de partes moles que fica muito evidente. E vejam que eu mencionei, ó, facilita muito a preservação do membro. A lesão é mais delimitada, menor volumetricamente. Mas no TEOT, que é mais cobrado em relação à resposta à quimioterapia, é a gradação histológica da resposta, é chamado o índice de UVUS. Então, um ponto muito importante que você deve saber e vamos entender como isso é feito. O índice de UVUS, então, ele mede a resposta ao tratamento quimioterápico, aquela quimioterapia que foi realizada antes da cirurgia, da seguinte forma: o paciente foi submetido à quimioterapia, agora a gente vai realizar a cirurgia. Ainda não determinamos, ainda não expliquei como a gente determina qual será a cirurgia. Mas a cirurgia foi realizada e existe, quer seja a amputação ou a ressecção, existe um produto ali dessa cirurgia. Esse produto macroscópico que vai ser avaliado, ou seja, a peça cirúrgica que vai ser avaliada em relação ao percentual de necrose. Entretanto, não confunda, eu falei que tem um produto macroscópico, tem uma imagem macroscópica aqui, mas essa gradação ela é feita microscopicamente. Desse produto ressecado, o patologista obtém uma série de amostras de diferentes pontos, toda essa peça ela é mapeada e são obtidos diferentes pontos dessa amostra para análise histológica, e são feitas uma série de lâminas. Nessas lâminas histológicas, o patologista gradua quantos por cento há de necrose em cada uma delas e depois faz uma média global. E o índice determina que o grau 1 é aquele paciente que apresentou menos de 50% de necrose. O grau 2, o percentual de necrose vai de 50% a 90%. O grau 3, o percentual de necrose é maior do que 90%. E o grau 4, não há nenhuma célula viável, só há necrose. E são considerados bons respondedores os pacientes que apresentam mais de 90% de necrose. Então, para ser considerado bom respondedor, tem que ter mais do que 90% de necrose após a radioterapia. Isso é bom para o prognóstico, isso está relacionado a um prognóstico mais favorável. Marcelo, por que 80%? Nossa, teve necrose bastante, né? Muita necrose. Por que isso não se considera uma boa resposta? 80% é um número elevado, concorda? Né? Porque não é uma boa resposta. Não é, certamente não é uma boa resposta. Porque é normal, é esperado que tumores de alto grau eles têm um turnover celular muito elevado. Ele inerentemente já apresenta um percentual elevado de necrose só pelo seu próprio turnover, falta de circulação, necrose. Isso não é efeito da quimioterapia. Então, não é só a quimioterapia que causa necrose. Então, o que a gente quer medir é o efeito da neoplasia. E já existe um percentual basal de necrose natural, normal da neoplasia, independentemente da quimioterapia. Então, é por isso que, a partir de 90%, a quimioterapia foi efetiva. Então, é isso que você vai considerar, é importante para a prova. Bom respondedor, UVUS 3 e 4. Então, isso se chama índice de UVUS. Atenção, índice de UVUS. O tratamento cirúrgico, a gente tem que ter alguns conceitos, né? A gente deve realizar a ressecção ampla, ou seja, tecido normal ao redor da neoplasia, com critérios oncológicos para evitar disseminação tecidual, com margem adequada. A margem adequada para o osteosarcoma é a margem óssea de 2 a 3 centímetros, uma margem muscular de 1 centímetro e a adventícia do vaso. Obtendo essa margem através da cirurgia preservadora do membro, a gente deve realizar uma reconstrução que seja o mais estável e duradoura possível. Aqui são os tipos de margem, que são muito bem explicados, né, detalhadamente, eu detalho melhor as margens cirúrgicas lá na primeira aula desse curso, na introdução à oncologia ortopédica, mas o que é importante para o osteosarcoma? A gente deve fornecer margem ampla, tecido normal e o tecido ósseo normal necessário para o osteosarcoma é de 2 a 3 centímetros. Então, a gente vai ter que, diante do caso clínico lá do TEOT, determinar se o paciente
vai ser submetido à cirurgia preservadora do membro ou à amputação. As indicações de amputação são invasão neurovascular, fratura patológica, local de biópsia inadequado, infecção, uma discrepância prevista ao término do crescimento desse paciente, uma discrepância de membros maior do que 6 a 8 centímetros e um extenso envolvimento muscular que impeça qualquer tipo de reconstrução. A maioria dessas indicações, elas são relativas, não é bem assim, conforme eu disse, né? Elas não são absolutas. A indicação absoluta é a primeira, é a invasão do feixe vasculo-nervoso. Neste caso, é mandatória a amputação, não há possibilidade de preservação do membro se o feixe vasculo-nervoso está comprometido, na maioria das vezes, e essa informação que você vai levar para o TEOD. Então, essa é a indicação absoluta. Todas as outras são relativas. Então, fique com essa, porque é isso que você vai ter que ser capaz de determinar num corte axial de ressonância magnética, como eu mostrei anteriormente para você, se precisar você volta à aula. Se compromete o feixe vasculo-nervoso, não há possibilidade de preservação do membro, cirurgia e amputação. Então aqui o exemplo, ó. Formação expansiva, volumosa, com extensão posterior, você não consegue nem delimitar onde está o feixe vasculo-nervoso, como aqui no lado sadio. Aqui o normal e aqui a grande extensão para a parte moles, comprometendo o feixe vasculo-nervoso. Nesse caso, está indicada a amputação para tratamento do osteosarcoma. Então, quanto mais tardiamente é feito o diagnóstico, quanto mais tempo o paciente leva para conseguir atendimento, procurar atendimento médico, mais estará sujeito a não ser possível a preservação do membro. Então, guarde essa imagem, é o corte axial de ressonância magnética, que lá na prova você vai ter que determinar se vai ser capaz de preservar ou não um membro desse paciente. Quando o feixe vasculo-nervoso não está comprometido, é possível a cirurgia preservadora do membro, ressecando a neoplasia com tecido normal ao redor. Essa cirurgia, ela deve garantir a sobrevida igual, no mínimo igual, que é a amputação. Para isso é necessário o diagnóstico precoce, o tamanho pequeno da neoplasia, que as estruturas neurovasculares, o feixe vasculo-nervoso esteja livre. A gente deve lembrar que essa ressecção deve ser em bloco com o sítio da biópsia, para evitar que deixemos células que vão causar recidiva nesse paciente, e temos que planejar a reconstrução. Então, como eu disse, o planejamento da ressecção englobando o sítio da biópsia, a peça ressecada em bloco, e a reconstrução, ela vai variar, podendo ser protética, o tipo de reconstrução após a ressecção e a cirurgia preservadora de um osteosarcoma vai variar, podendo ser protética, substituição por prótese, ou biológica, como quando a gente usa enxertos ósseos, como por exemplo de banco de tecidos. Então aqui são os dois principais exemplos. A gente não vai entrar em detalhes como escolher um tipo de cirurgia ou outro, mas você precisa saber de um conceito para a prova. Então vejam, a reconstrução protética biológica, a grosso modo, é reservada quando há comprometimento da articulação. Se a gente ressecou a neoplasia e a neoplasia se estendia até a articulação e essa articulação deverá ser reconstruída, então a gente utiliza endoprótese não convencional modular de titânio, como nesse caso. Se foi possível a ressecção da neoplasia com margem satisfatória, sem necessitar de o comprometimento da articulação, sem necessidade do comprometimento da articulação, e criou-se um defeito intercalar, ele deve ser reconstruído de forma biológica, com halo enxerto, como nesse caso, a gente reconstruiu com halo enxerto e fixou com placa e parafuso. Então esse é o conceito que você precisa saber para o não especialista em oncologia ortopédica. Reserve a reconstrução protética quando o defeito a ser reconstruído englobar a superfície articular. Então aqui o exemplo, a ressecção ampla, a reconstrução com endoprótese não convencional. Mais um outro exemplo, um osteosarcoma telangiectásico. Ele é de alto grau também, por isso que está aqui, apesar de não ser exatamente o convencional, é um osteosarcoma de alto grau, que você pode ver na aula classificação dos osteosarcomas. Lá a gente detalha um pouco mais o osteosarcoma telangiectásico. E a reconstrução com halo enxerto.
Estamos terminando. Antes disso, queria mostrar para vocês as complicações possíveis do osteosarcoma. Lembrar, né, a metástase como uma complicação muito importante, é o que leva ao óbito, infelizmente, né, o paciente. A metástase pulmonar é a mais frequente, seguida pela metástase óssea. A metástase pulmonar tem, qualquer metástase, né, em qualquer neoplasia, tem um impacto significativo no prognóstico. Entretanto, a metástase pulmonar, se for passível de ressecção, ainda assim permite a tentativa de cura desse paciente. Então, por isso que a gente deve investir no tratamento das metástases pulmonares ressecáveis, com a intenção de cura do paciente. Outras metástases, infelizmente, são incuráveis. E outra complicação do osteosarcoma está muito relacionada ao tratamento quimioterápico, é a cardiotoxicidade da doxorubicina, né, a cardiomegalia, a insuficiência cardíaca, outra causa de morte do paciente. Os principais fatores prognósticos, mais uma vez, um tópico que se aplica a qualquer neoplasia musculoesquelética maligna. O principal fator prognóstico do osteosarcoma, do sarcoma de Ewing, quanto do condrosarcoma, é a presença de metástase. Isso é o que traz o maior impacto negativo na sobrevida desses pacientes. Então, se tiver que escolher uma opção, é a presença de metástase. Entretanto, o tamanho do tumor, quanto maior o tumor, pior o prognóstico. A margem cirúrgica, se não for ampla, vai estar relacionada à recidiva, e a recidiva leva à metástase. Uma baixa resposta à quimioterapia está relacionada a um pior prognóstico. O grau de diferenciação histológica, ou seja, tumores de mais alto grau, tem pior prognóstico que tumores de mais baixo grau, e a localização pélvica geralmente está relacionada a um pior prognóstico, como nesse exemplo. Em relação à resposta à quimioterapia, os bons respondedores, né, aqueles que eu mencionei para vocês, UVOS 3 e 4, apresentam sobrevida ao redor de 80%. E aqui uma comparação entre o prognóstico do que nós estamos falando, que é o osteosarcoma central, de alto grau, em relação a outros tipos de osteosarcoma. O osteosarcoma paroxial tem um prognóstico melhor, o osteosarcoma periosteal tem um prognóstico intermediário, e o osteosarcoma telangiectásico e o de superfície de alto grau tem um prognóstico semelhante ao osteosarcoma clássico central ou convencional, que é o que nós estamos falando. O osteosarcoma de pior prognóstico é o secundário, vejam, secundário tanto à radiação quanto à doença de Paget. Isso confere o pior prognóstico. Mais uma questão de prova múltipla escolha, já vi isso cair. Então era isso que eu tinha para falar para vocês sobre o osteosarcoma convencional. Não deixem de assistir às outras aulas que a gente tem aqui nesse curso de osteosarcoma, elas são mais específicas, são mais breves, e espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo, e peço mais uma vez para clicar no botão de curtir esse vídeo e compartilhe com seus colegas de residência para que também tenham proveito desse treinamento para o TEOT. Um abraço.